Pessoa de muleta correndo. Judocas lutando. Farol com cidade ao fundo. Canoa no mar. Homem de muleta correndo. Mulher de cadeira de rodas malhando em academia. Avenida movimentada. Homem de cadeira de rodas jogando tênis. Atleta cego praticando salto. Pessoas lutando karatê. Ciclista em pista de corrida. Jardim Botânico de Curitiba. Mulher atirando com arco e flecha. Pôr do sol. Duas pessoas de cadeira de rodas praticando esgrima. Homem de cadeira de rodas arremessando peso. Mulheres sentadas no chão jogando vôlei. Homem cavalgando. Estádio de futebol. Pessoas de cadeira de rodas jogando basquete. Mulher jogando tênis de mesa. Homem jogando tênis. Mulher em caiaque. Barco à vela. Homem jogando goalball. Pessoas de cadeira de rodas jogando rugby. Dois homens de kimono lutando. Cristo Redentor. Atleta praticando tiro esportivo. Vários prédios. Praça dos Três Poderes. Pessoas nadando. Sob fundo preto, água serpenteando de baixo para cima, deixando em evidência a palavra mergulho em letras brancas. Farol com cidade ao fundo, no telhado em letras pretas, Marinha do Brasil. Casas antigas, prédios com vista para o mar e áreas arborizadas. Elevador Lacerda, centro histórico. Diversos barcos na orla. Salvador, Bahia, Brasil. Nayara Falcão, atleta de canoagem. Bom, eu vou enfrentar esse cenário do esporte porque o esporte, na verdade, no Brasil é feito pra gente desistir, né? Então, só continua mesmo quem tem um projeto pessoal, quem é uma questão de sonho pessoal. E ano passado eu fui vice-campeã brasileira, ganhei mais uma vez o Campeonato Brasileiro de Maratona, fui bicampeã na modalidade canoa havaiana, vice-campeã no caiaque, que é a modalidade que eu disputo, fui vice-campeã pan-americana e bronze também pan-americana, fui tricampeã brasileira também de maratona. Ela nunca treinou Leonardo na canoa Carvalho, havaiana, preparador técnico de e ela canoagem. foi campeã brasileira agora, sem nunca ter nem entrado numa canoa havaiana. Nayara. Eu comecei a vivenciar a canoagem em 2015, logo após que eu fiquei deficiente em 2014. Em 2015 foi mais uma descoberta de qual esporte eu passaria a fazer. Na verdade, foi uma busca de minha reinserção na vida, né? Eu não estava conseguindo ter alegria em ter conseguido sobreviver, em ter conseguido passar por essa experiência. E como eu sempre fui do esporte, eu busquei algo em que pudesse me conectar mesmo com esse sentido de vida. E eu descobri a canoagem através de Fernando Fernandes nas redes sociais. E ele me proporcionou uma vivência, né? Meu primeiro campeonato foi possível através dele. Ele me convidou para ir para São Paulo, na casa dele. Falou assim: Baiana, se você quiser conhecer a canoagem, o momento é agora. Me emprestou barco, me emprestou remo. E aí, quando eu fui para a competição, sem nunca ter remado, sem nunca ter estado no campeonato de canoagem, nem num barco profissional, eu me surpreendi por eu ter ficado em segundo lugar, né, no meio de meninas que já treinavam. Então eu falei assim, bom, agora eu quero saber mais um pouco daqui. Só que assim, no meu estado e na minha cidade ainda não sabia o que é canoagem, ainda mais a para-canoagem que precisa de uma atenção maior, de equipamentos adaptados, de uma acessibilidade. Então a minha experiência começou em 2015. Em 2016 eu desisti porque eu vi assim que eu não tinha 20 mil reais, por exemplo, para comprar um barco e um remo. Então eu falei assim, bom, eu não tenho como investir nisso aqui agora, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu tenho 30 na época eu estava com 32, aí eu tenho 32 anos, eu não tenho 20 anos mais para poder estar largando tudo e vivendo. Mas ainda ficava aquela vozinha, né, mas e se, nossa, você ganhou sem nunca ter treinado, e aí ficava aquela coisa. E aí quando foi em 2017 eu resolvi escutar mesmo essa vozinha interna e falei assim, olha, para quem passou da linha tênue da vida e da morte, você não reconhecer que é um sonho, esse sonho de querer viver uma edição de
de Paralimpíada, no caso, Paralimpíada agora, eu não vou ser honesta comigo. Então, falei, vou para Curitiba, que era o local que o esporte tem mais expressão, a canoagem. São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Só que em Curitiba eu consegui um convite. Me convidaram, vem cá, nessa mesma coisa. Tem barco e tem remo aqui, só você treinar. Eu fui. Fiquei 6 meses lá. Lá eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro de maratona, porque a modalidade que vai para as Paralimpíadas é velocidade. Porém, a maratona, assim como outras modalidades, também tem campeonato mundial, tem expressão internacional, só que não é reconhecida ainda a nível de Jogos Paralímpicos. E aí eu ganhei o Campeonato Brasileiro, ganhei vaga para ir para o Mundial na África do Sul. E aí eu comecei a pensar, será que eu consigo apoio? Foi aí que um projeto social daqui de Salvador soube nas redes sociais a vaga que eu tinha conquistado, mobilizou uma vaquinha virtual e a partir daí eu juntei R$12 em 2 meses. Eu juntei não, né? Eles me ajudaram a juntar, mobilizando socialmente, e aí viralizou. E nessa, em 2 meses, arrecadamos R$12 mil, né? E nisso, o meu trabalho estava sendo ver vídeos de YouTube, remadores remando, com o meu preparador físico à distância, me mandando treino, e nisso o trabalho estava sendo desenvolvido. E aí a gente fui para a África do Sul sozinha, sem ninguém, sem apoio nem de equipe, não tinha como pagar para o meu preparador ir comigo, porque não tinha dinheiro, era só para mim, porque eu ainda tinha que comprar um remo lá, porque eu ia para a África do Sul ia remar como, se eu não tinha material. Então, chegando lá, consegui ser campeã mundial, né, na África do Sul, e foi assim um título inédito, histórico, pelas condições. E a partir daí eu falei assim, bom, eu vou enfrentar esse cenário do esporte, porque o esporte, na verdade, no Brasil é feito para a gente desistir, né? Então, só continua mesmo quem tem um projeto pessoal, quem é uma questão de sonho pessoal. E essa mesma determinação foi tomando proporção. Leonardo. E foi contaminando a todos nós, entendeu? Da equipe de forma positiva, onde a gente começou a ver coisas que seria muito difícil a gente visualizar apenas numa conversa. Mas vendo ela ganhando os torneios, as competições, a determinação dela no treinamento, o foco dela, isso se retroalimentou. Essa energia, entendeu? Retroalimentou em todos nós, em toda a equipe. É um esporte Nayara. Reconhecido também de alto rendimento, né? É um esporte que você lida com uma série de adaptações para que aquele indivíduo consiga remar. Por exemplo, a paracanoagem, ela tem 3 categorias. Então, assim, como é que funciona a paracanoagem? Então, assim, como é que um atleta que anda rema numa mesma categoria com quem não anda? Então, assim, como é que é feito esses critérios? Então, como é que para praticar a modalidade, do que é que precisa? Né? É rio? É lago? É mar? O barco, ele pesa quanto? Como é que por que o peso interfere na competição? E o remo? Por que o remo tem 2 pares? Então, assim, esses detalhes é importante para que a pessoa entenda a modalidade. Como é que a pessoa entende futebol? Né? Tantas regras, né? Quando é que a pessoa sabe que é escanteio, que é lateral, que é impedimento? Porque as pessoas, né, precisam conhecer, precisa que isso seja discutido, precisa que isso seja desmistificado para que as pessoas cada vez mais participem. E para participar do esporte, eu preciso conhecer. O esporte na minha vida é algo que me conecta com o que de melhor eu tenho dentro de mim, assim. O esporte, para mim, é alegria, para mim é prazer. Claro que também tem sacrifícios, tem dores, mas para mim é vida. Esporte, se for para resumir uma palavra, para mim é vida. Nayara em uma canoa remando. Ela tem cabelos castanhos comprido, preso em coque, usa óculos escuros e camiseta branca.
sempre fiz esportes. Eu sempre, na verdade, era a matéria que eu nunca faltava, né? Então, se eu buscava, eu sempre estava presente. Sempre fui atleta. Eu fui atleta muito nova do alto rendimento da natação, mas o esporte que eu mais amava mesmo era futebol feminino. Só que o futebol feminino, a realidade é uma triste realidade até hoje. Então, muito nova, eu tinha uma clareza e uma percepção de que o esporte feminino era muito pior do que as outras modalidades, né? Então, assim, por mais que você soubesse que é feito para desistir, por mais que você visse que muito dependeria do seu patrocínio, do seu mãe ou pai patrocínio, o futebol ainda era algo maior, porque você ainda ia ter que lidar com a invisibilidade mesmo diante do futebol masculino, mesmo que hoje é uma indústria que ela é cruel, né, para as meninas. Então eu falei assim, bom, futebol eu sei que é uma paixão e eu vou ficar para o resto da vida. Mas qual o esporte que eu consigo realizar esse sonho? Foi quando eu consegui vi que a natação era algo que estava me levando para esse lugar. Só que nada que você faz sem amor, você não sustenta. Então eu não consegui também sustentar por muito tempo, porque eu comecei a cansar. Eu comecei a dizer assim, nossa, não vou acordar meus sábados, meus domingos por algo que não pulsa aqui dentro, sabe? Tipo, chegar às 5h30 da manhã no domingo, você tem que amar muito algo para você dizer assim, pô, é isso que eu quero. E eu não sentia isso com a natação. Mas era um sonho, eu falava assim, o que é que eu posso, qual o esporte que eu posso chegar até onde eu quero? Só que também não é qualquer coisa, você tem que realmente se identificar com isso. E aí, assim, eu fui atleta muito novinha. E aí eu saí do alto rendimento com 15. Aí com 15 eu tomei a decisão de que eu ia ficar no amadorismo mesmo e estudar. O que eu mais admiro na Nayara Falcão Leonardo é que ela ultrapassa todos os limites, né, do que a gente acredita que a ciência pode comprovar. E um dos motivos que me motivaram a seguir essa trajetória junto com ela foi isso, a determinação dela. Ela é muito diferenciada, ela é uma pessoa de luz, é um atleta de um nível muito elevado, e eu acho que ela já nasceu atleta, né? Porque ela traz consigo muita garra, muita determinação, mesmo depois das dificuldades a qual ela passou entre vida e a morte. Tecnicamente, Nayara não era para estar viva, ela era para já ter morrido já, diante do problema gravíssimo que ela teve. Menos ainda, está caminhando. Então, hoje ela é uma cadeirante que anda. Os médicos não explicam isso. É muito difícil um diagnóstico para poder entender como ela consegue andar. Meus pais sempre me incentivaram. Nayara Sempre, na verdade, eu era uma criança bem ativa, eu dava trabalho nesse sentido, então eu acho que minha mãe falou assim, olha, eu preciso desgastar essas energias, essa menina precisa cansar, precisa chegar de noite e querer dormir. Então, eu acho que... E minha mãe também sempre olhou o esporte como uma questão de saúde, né, mental, né, trazendo também... me trazendo também para um lugar de disciplina, né, ajudando ela nessa questão de educação. E eu fiquei mesmo mais disciplinada, eu sentia que eu ficava mais educada mesmo, porque o esporte faz com que você comece a perceber seus limites, até o limite de respeito, sabe, de horário, de afazeres. Então, eu comecei a ter essa noção melhor com o esporte, assim, com a minha mãe, com a minha família, com a escola. Então eu consegui, eu era uma criança muito agressiva, eu achava que eu podia ter as coisas no meu tempo, na minha hora, e se você não quisesse, eu não queria ouvir um não. Então o esporte ensina você a ouvir não, ensina você a lidar também com derrotas, né? De alguma forma você tem que aceitar, ou você não tem escolha, né? Se você não aceitar, você está fora de alguma maneira, né? Quando as pessoas falam de canoagem, as pessoas não falam de Isaquias. Isaquias é uma modalidade na canoagem, né? Mas as pessoas, para falar de Fernando, Fernando Fernandes é o ex-BBB? Não fala o atleta de canoagem, né? Ou então fala
Ou então assim, sim, ele hoje, ele é apresentador. Então assim, fala de hoje o que ele aparece na televisão, mas antes ele foi Big Brother, sim, mas a vida dele não se resume a isso. Ele passou por uma grande experiência pessoal, se ressignificou. Então a vida dele é muito mais do que uma participação num reality show, por exemplo. Para mim, a mensagem que fica dele como indivíduo como é que ele se colocou na vida e para mim ele também é uma referencial no sentido de, o cara tá bonitão, tá vivendo a vida dele, o cara é cadeirante, então ele tem mais limitação que eu. Como é que eu, na minha época, quando eu tava no meu olhar de vítima comigo mesmo, com vergonha, tinha vergonha das minhas cicatrizes, não usava short, eu tava naquela fase que eu queria me esconder, parecia que as pessoas estavam olhando para mim e eu sentia isso. Falava assim, as pessoas estão procurando, eu estou me sentindo aqui um zoológico, sabe? Então assim, eu detesto o zoológico, né? Eu detesto essa configuração do zoológico também, mas é uma questão minha de outro olhar. Mas a sensação que eu tinha é essa, estou aqui num show, tá todo mundo num show de horror, né? Como eu me sentia. E aí eu vi assim, o que faz com que ele tá aqui sorrindo? E aí eu vi, foi o esporte que ajudou ele também. E também hoje ele vive a vida dele porque ele saiu desses pensamentos padrões e preconceituosos que a gente aprende a viver, né? De uma maneira numa caixinha, como se não houvesse outras possibilidades, né? E outras vidas, né? E outras pessoas. É todo mundo meio igual, você tem que ser sempre assim, bonitinho, naquele formato, naquela estética, porque é isso que a indústria vende. Então, eu vejo que a sociedade, infelizmente, valida isso, né? Por exemplo, quando você vai ver os meios de comunicações, cadê que passa? Hoje a gente teve o Parapan, quase nada, o Parapan ganhou de disparado o Brasil, quer dizer, só fala do PAN, né? Então, só mostra provas do PAN em canal aberto, né? Então, assim, é necessário que até os meios de comunicação ajude a população nisso, porque quem tem o poder econômico são os canais de comunicação, né? Bom, na minha cidade, infelizmente, eu não tenho as condições ideais. Por exemplo, eu estou aqui na Lagoa e não vê raia de marcação. Então, a minha modalidade é 200 metros. 200 metros. As minhas adversárias treinam com raia, né? Então tem marcação de 0, 50, 100, 150, 200 metros. Então eu não tenho essa. Então como é que eu treino sem referencial? Então mínimo, a gente já vê que eu não tenho o ideal aqui. A acessibilidade ainda não é algo que eu possa dizer é uma acessibilidade respeitosa. É uma acessibilidade que garante acesso para qualquer um. Não é. Então, diante dessas situações mínimas, você só tem duas opções. Mais uma vez, o esporte é feito para desistir. Ou você continua diante de tudo isso, ou você simplesmente segue sua vida e vai fazer outra coisa. Então, hoje, minimamente, eu estou saindo de Salvador, não só por não ter o profissional, mas por não ter umas condições de treino mesmo. Porque estou indo para a reta final, para o mata-mata, para buscar vaga sem um referencial de distância. Se eu preciso bater tempo, como é que eu bato tempo sem referencial? É uma coisa objetiva, eu não tenho. Então hoje eu não posso ficar mais aqui, treinar no meu conforto, dentro daquilo que me dá um conforto familiar, emocional, pessoal, psicológico, financeiro. Então, mais uma vez, eu tenho que sair dessa estrutura e ir buscar, porque o que eu quero é um sonho mesmo tão ousado que não posso fazer menos do que não ser ousada também e buscar isso de todas as formas possíveis, né? O que dá dinheiro? Sabe, eu vendo melhor. O que vai me dar audiência? Então eu vou vender uma historinha triste para me dar a mídia e não vender mesmo aquela competição, aquela prova. Por exemplo,
A gente viu agora o Mundial do Feminino, né, a Copa do Mundo, e a gente ouviu vários comentários, pô, é chato ver futebol feminino, é lento. Então, assim, eu acho que a televisão, ela acaba pensando assim, eu vou mostrar uma prova da paracanoagem que pode durar 55 segundos e a canoagem olímpica dura 32, 35 segundos. Então, assim, a nível de venda, o que é mais interessante? Eu vendo melhor isso aqui porque é mais rápido, né? Porque é mais dinâmico. Então, talvez o paradesporto tenha muito disso também, né? De não ser interessante a nível da lucratividade, o que é que vai me dar de retorno. Como mulher, o esporte literalmente é o machismo, é a valorização. Eu vejo que hoje o paradesporto é pior ainda, porque é como se fosse um bando de coitadinhos fazendo algo engraçadinho, sabe? E você não é visto, não é respeitado como um trabalho que você está ali desempenhando, como você está desenvolvendo. Eu vejo isso como atleta geral, mas o paradesporto é mais ainda, né? E aí você junta com a mentalidade e a cultura do nosso país, que faz com que atleta aqui seja vagabundo, por exemplo. E aí quando você vê o contexto da mulher, é pior ainda. As provas, todas as minhas provas, desde guria até agora, sempre nos piores horários, os melhores horários, assim, a nível de televisão, né, é o masculino. A premiação das meninas é sempre em último, quando as pessoas que vão para ver já estão querendo ir embora ou já não estão lá para prestigiar. O paradesporto, eu acho que ele é muito importante, que ajuda com que as pessoas percebam que não é uma deficiência que limita, né? Então, eu passei a quebrar muitos paradigmas, muitos padrões mesmo, como indivíduo, a partir do momento em que eu me tornei deficiente física e que eu me inseri no esporte, vi que o esporte, como eu antes via, era uma maneira muito limitada de ver, né? Hoje eu vejo o esporte como um instrumento mesmo de empoderamento, como um instrumento mesmo de dignidade, né? Você se sentir capaz, porque a gente lida com situações na vida que você se sente, às vezes, você não acredita em você mesmo, né? E aí eu não vou falar da deficiência, vou falar de algo que pode acometer qualquer um, que é uma depressão. Então isso, às vezes, mata e limita mais do que um acidente, do que uma doença física, né? Ou um câncer, por exemplo. Eu vejo pessoas hoje morrendo de depressão do que de câncer. Eu tenho uma amiga minha que ela, por exemplo, ela está na luta contra o câncer de mama há 3 anos. Ela está viva, está feliz, está bem, porque a cabeça dela está boa. E aí eu já ouço histórias de pessoas jovens que se deprimem a tal ponto e que se suicidam. Então, eu vejo que hoje o estar no paradesporto me abriu a cabeça no sentido mais de humanidade, que eu me tornei uma pessoa mais sensibilizada com as questões sociais, com as questões individuais, mais tolerante. Eu acredito que mais empática também, porque eu passei a enxergar um mundo totalmente diferente. Então, para mim, a contribuição do paradesporto é uma contribuição de mudança de vida mesmo, sabe? Uma mudança. Eu me sinto uma pessoa diferente. E eu agradeço hoje toda a minha experiência. Fala assim, Nayara, você quer voltar atrás? Você voltaria atrás no tempo? Eu falei, não. Eu agradeço a pessoa, a minha deficiência, eu agradeço as minhas cicatrizes, eu olho para as minhas pernas e vejo fontes de sabedorias o tempo todo para mim. Então, eu vejo que no esporte paralímpico, se você convive um pouquinho, você tem contato com tantas histórias e aí você
se você tá naquele momento ruim da vida, eu acho que naquele momento você encontra forças, motivação, estímulo para você enfrentar, aceitar e seguir, porque não temos outra opção. Ou você desiste, ou você segue vivendo de alguma maneira, né? E você vai encontrar isso dentro de você, não é fora, não é no emprego, não é no esporte, não é numa medalha, né? Não é no casamento, não é na família. Você pode ter tudo e nada, se você não souber enxergar que está tudo dentro de você. Nayara em sua canoa usa remos pretos. Ela avança pela grande lagoa, nas margens, espessa vegetação nativa. Leonardo. Deus coloca muito poucos no universo, muitos esportistas, mas atleta de alto rendimento faz parte de uma grande minoria. Eu acho que Nayara. essa mudança de visão tá começando a acontecer de forma devagar. Mas eu ainda vejo que as pessoas acham bonitinho você fazer um esporte, sabe? Assim, ó, tadinha dela. Mas essa questão de você lutar com isso, você não tem que esperar que o outro te enxergue assim. Você tem que se enxergar assim. Então cabe hoje, o que eu comecei a ver não cabe que eu espere que isso venha de fora, que eu seja valorizada. E sim que eu me valorize acima de tudo e que eu me reconheça não como uma pessoa não com uma deficiência física, e sim como um atleta que tem uma limitação. Então eu estou encaixada numa categoria diferente, mas eu faço hoje a canoagem. Eu busco evitar falar para canoagem, por exemplo, mas eu sei que às vezes eu tenho que falar para que ajude as pessoas a identificar que eu não sou da canoagem olímpica e sim da canoagem paralímpica. Então eu vejo que se eu não ter essa autoafirmação, ninguém vai ter. Então eu busco ter uma voz para convidar as pessoas a ampliar essa visão e a não me ver nesse lugar, porque eu não me coloco nesse lugar. O impossível para mim, caramba, eu acho que é você. Na verdade, acho que não existe o impossível, sabe? Não, eu por si só quebrei até essa questão do que seria impossível. Eu vivi uma história de vida de que seria impossível estar viva e eu estou aqui. Seria impossível andar e eu estou andando. Então, eu acho que aos olhos divinos, nada é impossível. Aos olhos humanos, talvez a gente encontre impossibilidades, mas hoje eu enxergo possibilidades. O que aparentemente pode ser impossível, eu busco enxergar o que é possível e o que eu não estou enxergando. Direção e roteiro: Kellen Casara. Trilha sonora original: Rock Estrela. Roteiro: Carol Barão. Produção executiva: Virgílio Alencar, Rock Estrela. Direção de fotografia: William Pacini. Segunda unidade de fotografia e som direto: Haroldo Sanches. Assistência de câmera e logger: Renato Marcondes. Coordenação de produção: Rodrigo Celestino Rocha, Maria Tovar. Edição: Levi Alvarez. Som direto: Iva Barreto. Assistência de produção e estilo: Raíssa Teles. Assistência de direção: Du Oliveira. Realização: TV UFG, Fundação RTVE, UFG, Secretaria Especial do Esporte e Governo Federal. Apoio cultural: Open Senses, Comitê Paralímpico Brasileiro. Coprodução: About Produções.